Fernando Haddad esteve aqui e nos disse um pouco sobre os problemas que ele atribui ao senhor em relação à segurança pública. E mais, a crítica dele ao não uso da inteligência, até mesmo inteligência artificial, no combate à violência e ao crime no estado de São Paulo. Eu acho que quem não usa inteligência é ele quando fala essas bobagens, né? Tem o que eu chamo de desconhecimento detalhado do assunto. Ele consegue desconhecer os assuntos com riqueza de detalhe. Que a gente pode melhorias, garantir. Mas com aumento na conta, né, governador? Não, veja, a conta sempre ia aumentar. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Ou você imaginava que a tarifa da Sabesp pública ia ficar congelada eternamente. Exatamente. Vi um vídeo seu apoiando a candidatura do candidato Caneta Azul, um candidato que em entrevista não sabia diferenciar a esquerda da direita, não sabia sequer dizer o que fazia um deputado federal. Vale a pena apoiar qualquer candidato para beneficiar um partido político aliado? Vai lá, Lucas Merreiro. Candidato, bom dia. Em junho de 2025, o senhor enviou um projeto para a Alesp que foi aprovado em menos de 2 minutos, envolvendo a criação de mais de 1.300 cargos no Tribunal de Justiça, que foi posteriormente sancionado pelo senhor. No momento em que os índices de educação, o IDEB, São Paulo cai de posição e as reclamações na saúde aumentam, o senhor priorizou aumentar os gastos com o judiciário, que já é o poder que mais gasta no Brasil. Eu quero saber, caso reeleito, o senhor pretende aumentar ainda mais os cargos do judiciário ou o senhor se compromete a não aumentar mais esses cargos? Veja, a ideia não é aumentar cargos do judiciário. A gente atendeu um apelo do judiciário, foi uma proposição do judiciário e a gente tem que perceber uma diferença aí do judiciário de São Paulo para o judiciário de outros locais do Brasil, que é a presença de um fundo próprio. Então, o judiciário ofere receitas próprias, ele tinha dinheiro nesse fundo que dava conta dessa despesa que estava sendo realizada. E aí tem uma questão, qual era o compromisso do tribunal em contrapartida? Estruturar, por exemplo, as áreas de combate à corrupção, as varas especializadas em crime organizado, e isso foi feito. Então, hoje nós temos, por exemplo, várias ações contra o crime organizado que estão sendo feitas nessas varas especializadas e que estão trazendo receita para o Estado. Só para se ter uma ideia, em bens bloqueados, hoje a gente tem mais de 20 bilhões de reais. E alguma coisa já está revertendo para o Estado por meio de um programa chamado Recupera SP. Então, a gente consegue bloquear o dinheiro do crime, esse dinheiro do crime volta para o Estado e é aplicado justamente na segurança pública. Então, a gente está conseguindo trazer esse dinheiro de volta. Então, de certa forma, era uma contrapartida que o judiciário daria. Isso sem onerar a fonte tesouro, que era a nossa preocupação de momento. Então, eu acho que a gente já estruturou e não tem por que avançar mais nisso. Ontem, o seu concorrente nesse pleito, Fernando Haddad, esteve aqui e nos disse um pouco sobre os problemas que ele atribui ao senhor em relação à segurança pública. E na hora de trabalhar esse tema, ele joga a responsabilidade para o governo estadual e não para o governo federal. Como que o senhor encara esta situação pandêmica que o Brasil vive em relação às organizações criminosas, tirando a nossa segurança, a nossa habilidade de ir e vir, e mais, a crítica dele ao não uso da inteligência, até mesmo inteligência artificial, no combate à violência e ao crime no estado de São Paulo? Eu acho que quem não usa inteligência é ele quando fala essas bobagens, né? O meu adversário, né, ele tem o que eu chamo de desconhecimento detalhado do assunto. Ele consegue desconhecer os assuntos com riqueza de detalhe. Até por causa da quantidade de bobagem que ele pronuncia por fração de tempo. É uma coisa impressionante. Vamos lá. Quando a gente fala em combate ao crime organizado, a gente tem que pensar em algumas coisas. E uma delas é cuidado com as fronteiras. A gente não fabrica pasta base de droga. A gente não produz determinados armamentos e eles entram pelas nossas fronteiras. Qual é a situação das Forças Armadas na gestão do governo Lula? Elas estão morrendo, elas estão definhando. E é muito interessante, se eles deixam as Forças Armadas morrerem, né, chegar aqui e dizer que vai investir em segurança pública, etc. Eu vou criar um gabinete que vai se reunir e vai fazer ações conjuntas. Bom, esse gabinete já se reuniu e a gente já fez 542 operações em conjunto com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com o GAECO. Quase todo dia, e a gente pode fazer a conta, e vai ser uma a cada 3, 4 dias, a gente está fazendo uma operação conjunta. A última foi justamente nesta semana. Então, toda hora a gente está fazendo uma operação conjunta de asfixia ao crime organizado. A gente está utilizando a inteligência que tem vários braços. A gente tem a inteligência do sistema prisional. Nós temos presídios muito bem estruturados, que são fonte permanente de informação, que conversa com os centros de inteligência da Polícia Militar, com a inteligência da Polícia Civil, que se reúne com o GAECO e a gente ali monta operações, como a Carbono Oculto, como a Poço de Lobato, como a Fim de Linha. Falavam muito do crime, da infiltração do crime organizado no setor de
combustíveis. Nós fizemos 2 operações importantes, Poço de Lobato e a Carbono Oculto. Combatemos muito a fraude, criamos um regime especial tributário para impedir a fraude no setor. A arrecadação do setor de combustíveis cresceu muito no estado de São Paulo mês a mês. Por causa desse combate, isso é reconhecido pelo setor. Pode conversar com o pessoal da Única, o pessoal da Copersuco, o pessoal do Instituto Combustível Legal, para ver como nós avançamos nesse combate aqui no estado de São Paulo. E a Polícia Militar gosta do senhor? Acho que sim, tenho certeza que sim. A gente vai ver isso na eleição, né? Eu acho que não tem problema nenhum com a polícia. Veja, a gente investiu muito na Polícia Militar. Pela primeira vez em 4 mandatos, o efetivo da Polícia Militar cresceu. Porque o turnover sempre foi muito grande. Hoje a gente tem 17 mil policiais a mais incorporados na rua, né? E o efetivo realmente, o líquido cresceu. A gente deu 35% de aumento nesses 4 anos, mais do que a inflação, o dobro da inflação, mais que o dobro da inflação e mais que qualquer outra categoria. É claro, queria avançar mais? Queria, mas aí entra naquela questão da responsabilidade orçamentária. Se eu pegar cada ponto percentual da Polícia Civil, somado com a Polícia Militar e Polícia Penal, a gente está falando de 420 milhões de impacto por ponto percentual. Então a gente tem que ser responsável com as coisas. Não adianta nada eu aumentar salário e não pagar salário. Agora, candidato, que é a situação de alguns estados da federação. Me surpreendeu quando eu vi um vídeo seu apoiando a candidatura do candidato Caneta Azul, um candidato que em entrevista não sabia diferenciar a esquerda da direita, não sabia sequer dizer o que fazia um deputado federal. Minha pergunta é a seguinte: qual foi o projeto do candidato Caneta Azul que te convenceu a pedir voto para ele e dizer que ele faria a diferença em São Paulo? E se foi um mero apoio partidário, vale a pena apoiar qualquer candidato para beneficiar um partido político aliado? Veja, é um gesto que a gente faz para os partidos aliados. Veja que ele foi me marcar no vídeo e marcou o Tarcísio do acordeon, né? Então, você vê que... O senhor não pôde nem repostar, então? Não repostaria também, mas eu acho que a política também é feita de gestos, tá? Não dá para levar a ferro e fogo, a gente apresenta vários candidatos, no final a gente montou uma frente ampla, essa frente tem 12 partidos que estão conosco, a gente apresenta os candidatos e aí, claro, caberá ao eleitor definir quem são os melhores candidatos. Então foi um apoio protocolar. E pode ter certeza que a gente vai gastar mais energia com aqueles que têm condição, que são viáveis e vão poder fazer um bom trabalho conosco. Candidato, nas eleições de 2022, o senhor foi eleito como o candidato de Jair Bolsonaro no estado de São Paulo. Neste ano, já tentando a reeleição e reconhecido, haverá uma nova dobradinha com um Bolsonaro, neste caso Flávio Bolsonaro, ou é um Tarcísio de Freitas que caminha sozinho, com as próprias pernas? Não, veja bem, a gente faz parte de um time. Primeiramente, a gente vai fazer uma apresentação daquilo que foi feito nesses 4 anos. Eu acho que o que está em julgamento agora é o sentimento. O sentimento de continuidade ou o sentimento de mudança? As pesquisas têm mostrado que o governo está bem avaliado, a gente fez muita coisa. A gente pode celebrar algumas marcas, o maior número de cirurgias realizadas na história, a maior quantidade de habitações produzidas na história, uma redução de indicadores criminais, e é lógico que esse ponto é sensível, a gente sabe que tem que fazer muito mais, a gente sabe que o cidadão ainda não se sente seguro, que tem um caminho a percorrer, a gente sabe que o cidadão quer mais saúde, a gente sabe que o cidadão da periferia espera muito mais de nós, mas nós temos um plano, nós temos o que apresentar, nós temos que apresentar para os jovens que pensam, né, nas profissões do futuro, que querem se desenvolver, querem prosperar. Então a gente vai mostrar o que nós fizemos, vamos fazer um balanço, apresentar esses resultados e dizer, olha, chegamos até aqui, nós podemos agora avançar mais. Então, o governo, o mandato está em julgamento nesse momento. E claro, o que a gente vai procurar mostrar é que a vida fica muito mais fácil se tiver um alinhamento. Se governo federal, governo do estado, prefeituras municipais estiverem alinhadas. Esse alinhamento está funcionando muito aqui em São Paulo. Quando a gente pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem muitos desafios, uma cidade de 12 milhões de habitantes, a gente percebe que o alinhamento do governo do estado com a prefeitura está proporcionando muitos resultados. E a gente vai tentar projetar isso para o eleitor no plano federal e mostrar que um alinhamento com o Flávio eleito presidente, a nossa vida aqui vai ser mais fácil. E na prática isso indica uma dobradinha de fato com participações em campanhas, em eventos, inclusive Flávio Bolsonaro estará aqui amanhã. O senhor vai acompanhá-lo? Sem dúvida, vamos estar juntos, a gente vai ter um almoço juntos, de manhã tem uma sabatina, mas logo em seguida eu me junto a eles, no final de semana vamos estar juntos novamente no Festival de Barretos e a gente vai fazer muitos eventos em conjunto. Candidato, ainda insistindo nesse ponto mais de bastidor político, para entender se o senhor ainda se identifica como um candidato mais ligado ao bolsonarismo. Nós tivemos, nas últimas semanas, falas de nomes ligados à família Bolsonaro, questionando o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, questionando também a obrigatoriedade das vacinas, e são discursos que o senhor hoje já não traz mais apontamentos nesse mesmo nível.
Entendemos também que ideologia não atende na saúde pública, ideologia não coloca dinheiro no bolso do trabalhador. Mas, de qualquer modo, o eleitor quer saber qual é o posicionamento político do candidato. Você ainda se considera um candidato bolsonarista? Veja, sou um candidato de valor, sou um candidato que tem valores cristãos, sou um candidato conservador, sou um candidato liberal, sou um candidato que acredita num Estado mais enxuto, que acredita num serviço público mais eficiente, que acredita no setor privado, que acredita no empreendedor, no empreendedorismo, né? Então, eu tenho valores que são comuns aos valores pregados pelo bolsonarismo. Eu fiz parte do governo Jair Bolsonaro com muito orgulho, fui ministro da infraestrutura do Jair Bolsonaro, ele procurou ali montar um ministério técnico, tenho uma gratidão a ele enorme, porque ele me abriu essa porta e, é claro, a população não está preocupada em ideologia. A população tem uma preocupação, que é resolver o problema. E a gente está aqui para resolver o problema da população. A gente está aqui pensando o seguinte, olha, falta medicina de especialidades em Osasco. E a gente vai levar um ambulatório médico de especialidades para lá. Ainda tem gente que não tem água potável. Então, o nosso objetivo é levar a água potável para todos. Como a gente levou, por exemplo, para o Santa Inês em Caieiras, como a gente levou para a Vila São Francisco em Poá, como a gente levou para o Cantagalo em São Bento do Sapucaí. E sempre se falou em campanhas, por exemplo, na despoluição do Tietê, na despoluição do Pinheiros, isso é absolutamente impossível sem a gente investir em saneamento básico. E a gente está investindo 70 bilhões de reais em saneamento básico até 2029 para fazer a universalização até nesses 371 municípios que são alcançados pela Sabesp. Então a gente vai levar água para quem não tem, vamos levar o esgoto para quem não tem, a gente está acomodando a questão de tarifa porque a gente pode melhorias, garantir... mas com aumento na conta, né, governador? Não, veja... A conta sempre ia aumentar, isso é uma coisa que tem que ficar claro. Ou você imaginava que a tarifa da Sabesp pública ia ficar congelada eternamente. Exatamente, mas não. Aumentou. O que acontece... Mesmo estando planejada ou havendo uma expectativa, na hora que bate no bolso do consumidor, ele sente. Não, mas eu acho que é importante esclarecer. Claro, por favor, ponto. É para isso. Vamos lá. Você tem o repasse da inflação, porque vamos supor que você não repasse a inflação, em pouco tempo a empresa vai perder a capacidade de fazer investimento, não é correto? Então, o que a gente fez? Qual o cuidado que a gente tem? A gente tem um setor... E aí vou falar um pouco mais tecnicamente, que é regulado por base de ativos. E toda vez que você faz muito investimento, a base de ativo cresce e a tarifa costuma acompanhar. O que a gente fez para amortecer esse crescimento de tarifa? Isso é uma coisa interessante. Quando a gente privatizou a Sabesp, o Estado continua sendo o maior acionista. A gente tem 18% das ações. 100% do dividendo do Estado é aportado para amortecer a tarifa. Então, sem destruir o valor para o privado, eu consigo jogar a tarifa para baixo. A gente colocou no contrato, isso está lá, eu tenho a curva tarifária da Sabesp pública. E aí a gente desenhou uma nova curva tarifária para a Sabesp privada, baseado nos planos de negócio. A gente tinha um plano de negócio de 56 bi até 2033. E a gente desenhou um novo plano de negócio de 70 bi até 2029. De maneira que sempre a tarifa da Sabesp privada vai caminhar abaixo da tarifa da Sabesp pública. A tarifa vai aumentar? Vai. A da Sabesp pública também aumentaria. Só que o que a gente pode garantir, isso está na lei e está no contrato, que a tarifa sempre vai caminhar abaixo. E hoje, a tarifa da Sabesp privada é 15% mais baixa do que seria a tarifa da Sabesp pública. Mas como que o senhor olha para o número de reclamações que aumentou? Porque houve um aumento de mais de 50% no número de reclamações a partir do momento em que houve a privatização. Muita gente reclamando que os serviços não estão sendo ofertados no mesmo nível dos aumentos. De tarifas mesmo abaixo do que o senhor diz aí ser a tarifa ideal. Houve algum tipo, então, de erro nessa conta, de se melhorar a lucratividade, não oferecer uma tarifa do jeito que poderia ser, mas com aumento de reclamações? Não, só para complementar, a Equatorial não passa a ser a controladora em vez do Estado nesse momento? Não, a empresa não tem controlador. E esse foi um cuidado que nós tivemos na modelagem, de fazer com que a empresa não tivesse um controlador. Se você for ver o board da empresa, né, o conselho de administração é dividido. São 3 conselheiros da Equatorial, 3 conselheiros do Estado e 3 conselheiros independentes. Então, a privatização ela foi desenhada para que não houvesse um controlador. E o acordo de acionista está todo desenhado nesse sentido. O que aconteceu do ponto de vista das reclamações na largada está muito relacionado às trocas dos medidores. Quando houve a troca dos hidrômetros, a gente começou a ter muita reclamação, né, porque os hidrômetros começaram a medir enfim, consumo de uma outra forma, perdas começaram a ser detectadas e é um ajuste que a empresa fez imediatamente. Pode reparar, o número de reclamações vem caindo continuamente. Então a gente teve um pico lá na largada, quando essa troca 70% começou a acontecer. Ali de aumento, né? Então, novos mecanismos, né, de relação com o consumidor foram estabelecidos e esses números estão caindo bastante. A gente tem medido isso com frequência, então é uma obsessão fazer uma boa prestação de serviço público. Então eu acredito num Estado mais enxuto, eu acredito na iniciativa privada, eu acredito no empreendedor, no empreendedorismo. O empreendedor no Brasil é um herói.
Olha o que está acontecendo hoje nas Casas Bahia. Veja quantas pessoas estão perdendo o emprego. O vínculo afetivo que pessoas tinham de ter trabalhado anos ali. Porque hoje o empreendedor não aguenta mais, o varejo está morrendo, as pessoas estão endividadas, as pessoas estão gastando o seu dinheirinho com as bets, né, que foram regulamentadas aí no governo Lula, né, pelo Haddad. A gente está com um problema enorme e aí o varejo está fechando, está definhando. O empreendedor não aguenta mais a insegurança jurídica e o custo do capital. E é para esse empreendedor também que gera emprego que a gente precisa trabalhar, porque ele, né, cria oportunidades. Então me identifico sim com o bolsonarismo. É lógico que a gente sempre rechaça aquilo que não faz sentido. Então é lógico que a gente tem uma identidade própria, mas um alinhamento forte com valores que para nós são os corretos. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim aqui do nosso recorte, mas eu quero que você deixe aí a sua opinião nos comentários, o que você acha de tudo isso, lógico, para fazer jus aqui ao nome do canal, tá bom? Desejo vocês uma excelente quarta-feira, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.